vamos ler aos Hebreus, capítulo de número 11, aos Hebreus 11, aos Hebreus, capítulo de número 11, versículos de número 32, 33 e 34. Quantos têm o texto aberto? Diga amém. Diz a palavra do Senhor: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, Jefté, de Davi, Samuel e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o quê? Fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha esforçaram, puseram em fuga ou fugido os exércitos dos estranhos. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Podeis assentar em nome de Jesus. Hoje nós temos, nesse início de congresso, e eu gostaria de falar rapidamente um pouquinho sobre a fé de Gideão, sobre a fé de Gideão. O texto que nós acabamos de ler, depois o autor aos Hebreus falar de tantos heróis da fé, no versículo 32 diz o autor: e que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e muitos outros que o texto cita. Gideão foi um homem comum em seus dias. Era um trabalhador, esforçado, dedicado. E nós sabemos que ele foi o quinto juiz de Israel. Vocês conhecem a história, e o texto é bem claro. No capítulo 6 de Juízes, que Israel se encontrava numa situação complicadíssima, uma situação desesperadora. A Bíblia diz no capítulo 6 que os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o texto diz que o Senhor os deu na mão dos midianitas por quanto tempo? 7 anos. Por 7 anos. E diz o texto que, prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subia. E diz o texto que, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, e não deixava mantimento em Israel. Que mais? Nem ovelhas, nem os bois, nem jumentos,
E eles subiam como o quê? Como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entrava na terra para destruir. E o texto diz que Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel fizeram o que, amados? Clamaram ao Senhor, aleluia. Em momentos difíceis, em momentos de situações complicadas, nós não temos outra coisa a fazer a não ser clamar ao Senhor. Diga para essa pessoa linda, bonita que está ao seu lado: só tem um jeito, minha irmã. Diga: só tem um jeito, meu irmão, é clamar ao Senhor. É só clamar ao Senhor. O bom é que quando a gente clama ao Senhor, pastor Sérgio, Deus tem resposta. Nós acabamos de cantar aqui com os nossos cantores oficiais. Quando a gente ora, quando a gente fala com Deus, Deus move os céus em prol daqueles que buscam. Quantos podem dizer amém nesta noite? Aleluia! E a Bíblia diz que Israel clamou ao Senhor por causa dos midianitas. E a resposta foi que o Senhor enviou o quê? Enviou um profeta aos filhos de Israel. O texto não fala o nome do profeta. Não importa, o importante é que Deus levantou um profeta para trazer orientação à nação, para trazer o norte à nação de Israel, uma resposta da parte de Deus. Aleluia! Quem precisa de resposta aqui nesta noite? Quem precisa de resposta aqui nesta noite? Quem precisa de uma resposta de Deus? Deus é poderoso para levantar alguém. Deus é poderoso para levantar alguém para te orientar. Louvado seja o seu nome. Deus enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão. Que mais, pastor? E vos livrei da mão dos egípcios. Estava lembrando eles dos milagres passados, para dizer que Ele é o mesmo Deus de outrora. Ele é o mesmo Deus de outrora, e é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus desse congresso, o terceiro congresso do Conjupan. Ele está presente e tem resposta para cada um de nós. Aleluia! Que mais, pastor? E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, nem em cuja terra habitais. Mas não destes ouvido à minha voz. Não destes ouvido à minha voz. Sempre assim. Sempre assim. Deus não deixa de lembrar. Deus não deixa de falar. Ele pode até dar vitória. Ele pode até fazer uma mudança completa. Evidentemente, consequências sempre vêm do nosso erro, da nossa falha, do nosso pecado. Mas uma coisa é certa: se houver mudança, se houver mudança, se houver mudança, se buscar ao Senhor, se buscar a face do Senhor, ainda que Ele vai lembrar, uma coisa é certa: Ele vai promover os meios para trazer o avivamento, a mudança que todos nós precisamos.
e aqui em jogo a nação de Israel. Povo que Deus escolheu, que Ele chamou, aleluia. Ei, a Bíblia diz que quem confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Quem confessa e deixa, alcança o quê? A misericórdia do Senhor, aleluia. Não tem outro caminho. Evidentemente na busca, evidentemente quando eles foram consultar o Senhor, buscar a presença do Senhor, houve o quê? Houve contrição, houve perdão, houve uma busca de Deus. Porque quando a gente está numa situação embaraçosa, difícil, só tem um caminho: confessar, pedir perdão. E o Senhor é longânimo, diz a palavra de Deus, em perdoar. Ele é longânimo. Diga para o irmão que está ao seu lado: Ele é longânimo. Diga para essa irmã: Ele não vai te deixar nessa situação, Ele vai te levantar, Ele vai te dar forças, aleluia. Se tem algo que Deus, o meu Deus, o teu Deus gosta de fazer, é levantar as pessoas, é dar vidas às pessoas, é levantar do monturo, é levantar do pó da cinza. Sabe por quê? A Bíblia diz que Ele veio para dar vida e vida em abundância. O inimigo veio para roubar, matar e destruir. Esta é a missão dele. Mas a missão do nosso Deus, do nosso Senhor, da manifestação de Jesus, Ele veio para salvar, Ele veio para perdoar, Ele veio para levantar todos que estão caídos. Louvado seja o nome do Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Para as vossas almas. Aleluia. E Ele quer fazer isso na minha vida, na sua vida. Quantos podem dar glória nesta noite? Quantos podem louvar ao Senhor nesta noite? Aleluia. Aí Ele precisa de alguém. Ele precisa de alguém para liderar. Ele precisa de alguém para estar na frente. A Bíblia diz que se faltar a profecia, se faltar o ensino, se faltar a liderança, o povo se corrompe. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim: olha, não pode faltar líder, não pode faltar alguém para orientar o povo, orientar a nação, enfim, não pode faltar o líder. Diga para a pessoa que está ao seu lado: valorize o seu líder. Diga: valorize o seu líder, valorize o seu pastor. Valorize aquele que está sobre a autoridade da sua vida. O povo já tinha confessado, tinha recebido o perdão do Senhor, agora só faltava alguém para liderar. Aí o Senhor levanta quem? Quem o Senhor levanta? Levanta Gideão, aleluia. Levantou Gideão, aleluia. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: Senhor é contigo, varão valoroso. Gideão responde: ai meu Senhor, aleluia, Adonai, ai meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que efeito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. E o Senhor até entendeu tudo isso, né? A Bíblia não fala que o Senhor deu aquela exortação, né, em Gideão, mas o Senhor disse: ó Gideão. Então o Senhor olhou para ele. Simplesmente ele disse, olhou para ele e disse: vai na tua
força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vocês conhecem a história. Depois da crise, nós vemos aqui a chamada de Gideão. Faz prova com Deus, para ter certeza que é o Senhor. Ele pediu para ele não sair, que ficasse, que ele ia trazer o quê? Presente. Preparou todas as coisas para oferecer. É como se disse: se é o Senhor mesmo, se é Ele mesmo, se é Ele mesmo, eu quero oferecer um sacrifício a Ele. E se de fato é Ele, Ele vai receber o sacrifício. E vocês sabem que o Senhor esperou atentamente, tudo foi preparado, como diz a palavra do Senhor. E o texto é bem claro. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 19. E então entrou Gideão, preparou o cabrito e bolos, asmos de uma efa de farinha, carne, e pôs num açafate, e o caldo, que mais? Pôs numa panela, trouxe-lhe até debaixo do carvalho e lhe apresentou. Porém o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne, os bolos, asmos, e põe no sobre esta penha e verte o caldo. E assim ele fez, e o anjo estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne, os bolos, asmos, e então subiu fogo da penha e consumiu a carne, os bolos, asmos, e o anjo do Senhor desapareceu dos seus olhos. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor. Aleluia. Fez outras provas. Fez outras provas. Vê-lo, lindo. Até o momento final, que não dá para a gente parar aqui para explicar especificamente, mas chegou o momento final. Ele derrubou os altares de Baal, fez o que tinha feito, erigiu um altar ao Senhor. Esse é o segredo para todos nós. Se nós queremos vencer neste mundo, nós temos que preparar todas as coisas. Temos que fazer todas as coisas de acordo com a palavra de Deus, porque Gideão preparou tudo de acordo com a palavra de Deus. Recebeu coragem de Deus. A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele se colocou na presença do Senhor e obedeceu tudo aquilo que o Senhor havia determinado a Gideão. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz: meu irmão, minha irmã, tenha coragem, faça aquilo que Deus tem determinado para você fazer, porque o nosso Deus trabalha na obediência. Deus trabalha na obediência. Não adianta nada pular, não adianta nada gritar, não adianta nada, muitas das vezes, dançar, se não há obediência no meio de tudo. Tem que ter obediência. Depois que Gideão certificou que o Senhor era com ele, hoje em dia, quando a gente, porque às vezes as pessoas vai muito, né?
procura demais para ter certeza que Deus está contigo. Não precisa de você, às vezes, fazer como Gideão fez. Foi algo específico. O mais importante que eu e você devamos ter é paz quando a gente for tomar alguma decisão. Consultar a palavra de Deus, evidentemente. Consultar a Bíblia, consultar a palavra de Deus. Mas nós precisamos ser maduros o suficiente para entender, temos que ter experiência o suficiente. O contexto de Gideão é totalmente diferente. 7 anos debaixo de jugo, não é fácil. Tanto é que ele, quando recebeu a mensagem do Senhor, ele ficou em dúvida diante de tudo que estava acontecendo. Mas foi seguindo a orientação de Deus. E no final, antes de vencer o inimigo, um poderoso exército, praticamente 100.000 pessoas no arraial, os camelos era como se fossem gafanhotos no campo, no arraial. Um exército de 100.000 guerreiros. E o Senhor faz prova com Gideão. Capítulo 7. O Senhor faz prova. 32.000 foram convocados, diz a Bíblia. 32.000 foram convocados. E o Senhor então, depois que Gideão foi cheio do Espírito Santo, tocou a buzina, convocou não só da sua tribo, mas algumas outras tribos, 32.000 guerreiros. Gideão sabia a quantidade do outro lado. Ele sabia que era uma grande multidão, mas ele estava ali na orientação de Deus. Na orientação de Deus, irmãos, como Jonathan falou para o seu escudeiro, como Jonathan declarou para o seu escudeiro: com o Senhor não importa se é com muito ou com pouco, não importa se é com muito ou com pouco, porque o pouco com Deus, diz a Bíblia, é muito. Aleluia! O pouco com Deus é muito, amado. Talvez você está dizendo: eu estou só nesta batalha. Tá não. Eu estou sozinha, pastor, nesta batalha. Não está. Há um grande exército contigo. A presença de Deus é contigo. A graça de Deus é contigo. A unção de Deus já é na sua vida. Levanta, faz, realiza, profetiza a sua vitória, a sua conquista, em nome do Senhor Todo-Poderoso. Não importa se é muito ou se é pouco, com Deus a vitória já está garantida. Quantos podem dizer um amém nesta noite? Quantos podem dizer um amém nesta noite? Aleluia! 32, numa pancada só, os medrosos, os covardes, depois da convocação de Gideão, sobraram quanto? 10.000. Mais um teste, o Senhor os provou ali, nas águas, somente 300 beberam a água na sua mão, pegaram a água assim como o campo. 9.700
ajoelharam e o Senhor disse para Gideão: manda voltar, é só com 300 que eu vou lhe dar a vitória. Humanamente impossível 300 vencer um grande exército de quase 100 mil guerreiros. Humanamente impossível. Mas com Deus nós podemos. Com Ele, diz o salmista, nós saltaremos as muralhas. Com Ele nós vencemos exércitos. Com Ele a vitória já está garantida. Com Ele nós podemos dizer: podemos todas as coisas naquele que me fortalece. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Pastor, como é que foi? Você sabe que Gideão ainda pediu mais uma prova ao Senhor. Foi ao acampamento e ouviu de um dos guardas que o Senhor daria a vitória. E Gideão ouviu a palavra e voltou animado. Quando Gideão ouve aquela palavra de um daqueles guardas, aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, aleluia. Quantos já podem dar um glória a Deus aí porque a sua vitória está chegando? Quantos podem dar um glória a Deus aí porque a sua vitória já está chegando? Aleluia. 300 dividiu. Em 3 equipes, 100 guerreiros em cada equipe. Colocou nas mãos dos guerreiros o quê? O que foi? As tochas, os cântaros, a espada. E a trombeta, chofar, aleluia. Diz os estudiosos que o exército de Israel, cada 100 pessoas, cada 100 guerreiros, um tinha um chofar, tinha buzina. E aqueles 300 se transformaram num grande exército de 30 mil, como era praticamente o original. Quando eles rodearam o arraial do inimigo, praticamente à meia-noite, Gideão, o homem de Deus, eles todos com a buzina, cântaro e as tochas acesas, diz a palavra. O versículo 18 diz que tocando eu e todos os que comigo estiveram a buzina, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e Gideão, diz a Bíblia. Chegou pois Gideão e os 100 homens, versículo de número 19, que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, e havendo-se já posto as guardas, tocaram as buzinas, partiram os cântaros que tinham nas mãos, e assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas e partiram os cântaros, e tinha nas mãos esquerdas as tochas, o que? Acesas, e nas suas mãos direitas buzinas que tocavam e exclamaram: espada do Senhor e de Gideão, louvado seja o nome do Senhor. E quando o exército do inimigo viu as tochas acesas, os cântaros sendo quebrados e o chofar sendo tocado, eles se desesperaram, aleluia. E o Senhor deu
a vitória a Gideão. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode levantar uma das suas mãos nessa noite, ou as duas, e declarar a sua vitória, e declarar o seu milagre, e declarar a bênção de Deus em prol da sua vida, em prol da sua casa, em prol da sua família, em prol do seu dia de hoje. Ei, deixa eu te dizer uma coisa nessa noite: o Senhor cuida de nós, o Senhor cuida de você, o Senhor cuida da sua família. Ele cuida de tudo. E a Bíblia diz, aleluia, e ficou-se cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército, olha aí, se deitou a correr, gritando, fugiram, e tocando, pois, os 300 as buzinas. O Senhor tornou a espada um contra outro, e isto em todo o arraial, e o exército fugiu para Zererá, até Betsita, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate, e todos eles foram derrotados para a glória do nome do Senhor Jesus. Não temas, não tenha medo, acredite, não importa a maneira que Deus vai fazer. Talvez você vai estranhar, talvez você vai pensar da seguinte maneira: Senhor, mas dessa forma eu vou vencer. Se Deus te orientar, meu irmão, faça segundo aquilo que Deus te orientou. Se é para ficar calado, fique calado. Se é para ficar em um determinado lugar com as mãos levantadas, fique com as mãos levantadas. Aleluia! Se Deus te mandar assim, olha, não faça nada, cruze os seus braços, faça, porque Ele vai entrar na sua causa e vai guerrear por você. Tem batalha que a gente tem que ficar só na expectativa, esperando aquilo que Deus vai fazer. Tem outras que você tem que dar o passo da fé. Tem outras que você tem que colocar os pés no Jordão. Tem outras que você tem que colocar os pés no Mar Vermelho. Não é de agora. Tem outras vitórias que você vai só visualizar, só ver o livramento que Deus vai lhe dar. Não busque os seus próprios meios. Não faça da sua maneira, não faça do seu jeito. Antes de fazer, ore ao Senhor, fale com Ele. Não vai abrir a caixinha de promessa, não. Não vai abrir a caixinha de promessa, porque na caixinha de promessa não está a sua vitória. O Salmo 91 aberto naquela banqueta da sua casa não vai te dar a vitória. Mas se Deus te orientar, se Deus te orientar, e o que Ele falar com você, meu amigo, minha irmã, meu irmão, faça, porque a vitória já é certa. Já é certa. Já é certa. Já é certa. A Bíblia já está à minha disposição e à sua disposição. A palavra de Deus já está à nossa disposição. O que nós precisamos, pastor? É confiar no Senhor, é confiar em Deus. A Bíblia diz: não rejeiteis, pois, a confiança, que tem grande e avultado galardão. Salmo 56:11 diz: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Aleluia. A Bíblia diz: e não cansemos de fazer o quê? O bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos o quê?
desfalecido. Aleluia. Pastor, em Hebreus 10:38 está escrito: o justo viverá, o justo viverá, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que é justo, ele é moldado pela fé verdadeira, a fé provada, a fé que vai até as últimas consequências. Aquele que se aproxima de Deus, ele é transformado, ele é moldado como foi Gideão. O seu caráter é transformado, e o justo é aquele que vive o fruto do Espírito Santo na sua vida. Quantos querem chegar lá? Quantos querem ver o céu por dentro? Quantos querem chegar lá no ápice? Quantos querem chegar no ápice? Ei, talvez você pense que Deus está longe de você. Está longe não. Ele está perto, perto está o Senhor, diz a Bíblia. Eu termino aqui. Enquanto Abraão estava lá no monte Moriá, estava lá no monte oferecendo em obediência o seu filho, ele foi testado, foi provado até o fim. Mas enquanto ele estava de um lado da montanha, Deus estava do outro lado da montanha. Talvez quando você está de um lado, você não consegue da montanha ver o que está acontecendo do outro lado da montanha. Mas do outro lado da montanha já tinha lá uma ovelha, já tinha lá um carneiro pulando entre as pedras, subindo, tentando chegar aonde Deus queria que aquele cordeiro chegasse. Talvez você não consegue ver, talvez você não consegue contemplar, mas deixa eu te dizer nesta noite, você que está colocando a sua fé na presença de Deus, vai chegar o momento que o Senhor vai dizer para você, como Ele disse para Abraão: Abraão, agora eu sei que você me teme. Olha aí o cordeiro para ser morto no lugar do seu filho Isaque. Ele é filho da promessa. Abra os seus olhos nessa noite pela fé e enxergue o que Deus já tem reservado para você. Não importa se é para quebrar o cântaro, se é para ter a tocha em suas mãos e tocar a buzina, mas faça isso, porque no final vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, e o nome do Senhor será glorificado, e você vai viver o sobrenatural de Deus. Se você crê, dê um glória aí. Se você crê, dê um aleluia aí no seu lugar. Em nome de Jesus, levante uma de suas mãos. Levante uma de suas mãos em nome do Senhor Jesus. Comece a falar com Ele. Comece a falar com o Senhor nesta noite. Não sei se